Olha, eu queria começar esse vídeo com uma música épica, tipo Eye of the Tiger. Mas não dá, porque isso aqui não é Rocky Balboa correndo na escadaria da Filadélfia. Isso aqui é pior para a esquerda. Isso aqui é o Nicolas Ferreira andando. Fala pessoal, bom dia. Já preparando aqui, nos arrumando para poder fazer a continuidade hoje da caminhada. Minha bandeira, meu short molhado, minha bandeira molhada, fedendo, mas vou com ela até o final. E minha blusa branca com a corda Brasil. Só andando, sem trio elétrico, sem cachê, sem show da Anitta, sem mortadela, sem ônibus fretado, sem sindicato ameaçando cortar ponto. Só um sujeito andando. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. E mesmo assim, juntando mais gente do que o PT consegue reunir somando todos os atos desde 1980. A chamada Caminhada da Liberdade, liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, chegou nesta sexta-feira à marca de 150 quilômetros percorridos. Repito, 150 quilômetros. Tem petista que não anda nem até a geladeira sem reclamar do capitalismo. O percurso começou em Paracatu, vai até Brasília, 240 quilômetros pela BR-040. E olha que coisa humilhante. O marco dos 150 quilômetros foi anunciado em vídeo pelo deputado Carlos Jordi, dizendo: Aí pessoal, acabamos de bater 150 quilômetros, desde o ponto de início, né, até esse momento. Falta um pouquinho mais, mas já estamos mais próximos do que antes. E vamos seguir em frente. Hoje temos aí mais de 30 quilômetros ainda à frente. Tamo junto. Isso é lindo. É quase filosofia de coach, só que funcionando. Enquanto isso, o PT não consegue nem sair do lugar. É tipo aquele episódio do The Walking Dead. Os mortos-vivos não andam, só gemem. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not enough. Just I've been blasting and laughing so long that... Aos 90 quilômetros, o Nicolas fez uma homenagem ao Bolsonaro. Falou o óbvio que virou crime no Brasil, que não houve golpe, que não teve arma, que depredação é crime com pena de até 3 anos, mas que o Bolsonaro está sendo tratado pior que chefe de facção. E aí ele diz: também é por vocês, Jair Bolsonaro, nós estamos aqui. Pronto, nesse momento em Brasília 3 coisas aconteceram simultaneamente. Um assessor do PT derrubou o café, um ministro do STF apertou o botão de pânico e Lindbergh Faria começou a suar pela testa. A Polícia Rodoviária Federal veio dizer que não foi avisada. Nicolas responde: enviei ofício, a NTT recebeu, tá tudo documentado. Mas detalhe, ninguém reclama quando o MST fecha estrada, ninguém pede autorização, ninguém fala em risco. Mas quando alguém resolve andar a pé no próprio país, aí vira ameaça à democracia. Gente, eles foram para a BR-040 sem pedir autorização prévia a ninguém, ao DENIT, NTT, a nenhum órgão, a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal está dizendo que eles estão colocando a vida de pessoas em risco. Gente, é proibido você andar em acostamento de uma rodovia federal como aquela. Só petista mesmo, essa raça apaixonada por regime autoritário para achar que o cidadão precisa pedir permissão ao Estado para usar as próprias pernas. Daqui a pouco vão exigir CNH para caminhar. Documento, cidadão. Cadê o alvará do joelho? E o mais bonito, o mais poético, é que o Lindbergh, dias antes, tinha debochado da caminhada. Chamou de ato esvaziado. Aí o negócio cresce, explode, vira multidão. E ele muda o discurso. Vergonha alheia. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. Mas essa caminhada do Nicolas mostra também uma falta de rumo. É a caminhada Forrest Gump. Aí depois do Nicolas chegou o André Fernandes. Depois do Carlos Bolsonaro. Negócio completamente esvaziado. Imagens, que eles não estão só no acostamento. Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros? Helicópteros de milionários, trazendo deputados. Olha, é um absurdo, pousando ao lado da via. Isso é crime. Então eles que façam onde eles quiserem, menos desse jeito. Nós estamos entrando na justiça. É crime! Rapaz, isso não é incoerência não. Isso é inveja com taquicardia.
É o clássico, quando não vai ninguém, eles zombam. Quando vai gente demais, eles chamam a polícia. É tipo ex-tóxico. Se você não faz nada, te xinga. Se começa a dar certo, quer te processar. Lindbergh não está bem. Eu não sei se é inveja, não sei se é bipolaridade ou se é apenas um problema com as narinas. Primeiro diz que flopou, no dia seguinte a caminhada vira uma multidão. Aí ele entra em modo histeria. Crime! Internem esse cara. Como diria Ronaldo Caiado, este homem anda alterado da cabeça. Porque sou um homem preparado para o debate. Mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui se enfrentar um debate de conteúdo. Ele ainda mandou ofício pedindo interrupção da caminhada, dizendo que os participantes responderiam administrativa e criminalmente. Criminalmente por andar. Meu Deus, o PT descobriu o crime de locomoção. O documento ainda diz que a situação se agravou, porque as pessoas começaram a se juntar espontaneamente. Já! Anistia! Já! Anistia! Já! Anistia! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Quem acordou dá um grito! Glória a Deus! Olha a tragédia. O povo resolveu participar. Que horror para a esquerda. Eles odeiam isso. Porque o povo não aparece espontaneamente em evento do PT. Precisa ônibus, precisa mortadela, precisa diária, precisa promessa de cargo ou ameaça de demissão. Espontâneo mesmo, só aparece dívida. E helicópteros? Helicóptero de milionários, trazendo deputados. Olha, é um absurdo, pousando ao lado da via. Isso é crime, 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 crime. Ele também reclamou dos helicópteros. Segundo Lindbergh, helicóptero pousando perto da estrada é crime. Mas, curiosamente, não é crime quando o jatinho de empresário milionário dá carona pro Lula. Não é crime quando o advogado do Banco Master dá carona pro relator do inquérito do Banco Master, um petista. Não é crime quando a Janja pega avião da FAB para ir fazer procedimento estético. Aí tá liberado. A lei só existe quando o inimigo político anda a pé. Quando é amigo, vira paisagem. O Lindbergh agora virou fiscal de helicóptero. Daqui a pouco ele vai querer multar drone de casamento. Mas o auge, o ápice, o Everest da humilhação veio com a deputada Erika Hilton. Erika não aguentou. A bicha surtou. Surto nível personagem secundário de novela das 9. Tem um bando de vagabundo, com perdão da palavra, mas que não tem outro termo, fazendo uma caminhada sem comunicação e autorização prévia da Polícia Rodoviária Federal, que na minha concepção cria um risco, né, nas rodovias do Brasil, uma caminhada em prol da liberdade de criminosos, de bandidos que já tiveram o seu processo tramitado em trânsito e julgado, estão condenados, respondendo por seus crimes. Estão ocupando as ruas deputados, senadores, que são pagos para trabalhar em prol da população. A gente sabe que essa gente nunca trabalhou em prol da população. Sempre trabalhou, quando trabalha, em benefício próprio e para o interesse dos seus amigos. Ela chamou de vagabundos as pessoas que caminham com o Nicolas. Vagabundos. A deputada que defendeu o MST, que invade terra, que fecha estrada, que destrói propriedade privada, chamando o trabalhador de vagabundo. É a inversão moral mais bonita desde Star Wars, quando o Império dizia lutar pela paz. E o melhor é que quando a Erika fica nervosa, até a voz muda. Fica tão alterada que parece até que prendeu o saco no zíper. Ou da liberdade de criminosos, de bandidos que... É isso mesmo, a raiva sobe, a voz engrossa, o tom muda, a alma sai do corpo e entra um espírito de pitbull com rouquidão. É impressionante. A pessoa começa o vídeo como deputada e termina como personagem do Pica-Pau depois de levar uma bigornada. E olha que curioso, ela critica gente que não trabalha. Logo ela,
a recordista de faltas na Câmara dos Deputados. A deputada turista, a Shakira da Shopee. Sempre em Paris, sempre em Roma, sempre posando, sempre maquiada, sempre com glamour, pago pelo pagador de impostos. Mas trabalhar mesmo, isso aí fica pra militância. Não custa lembrar, a última manifestação que a Érica convocou em São Paulo ficou vazia. Um deserto. Tão vazia que dava pra jogar bola no meio. E sabe quem ela culpou? A Lady Gaga. Segundo a Erika Hilton, o fracasso do ato foi porque a Lady Gaga faria um show 3 dias depois, no Rio de Janeiro. Por isso, no dia 1º de maio, nós vamos parar o Brasil. Infelizmente, a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, É isso. A Lady Gaga tem mais poder de mobilização política que o PT e o PSOL inteiros. Se a Gaga postar boa noite, metade da esquerda cancela protesto. E aí entra a velha mídia desesperada, tentando diminuir a caminhada. As manchetes sobre IA são as minhas favoritas. Daqui a pouco vão dizer que o próprio Nicolas é inteligência artificial. Deputado foi gerado pelo ChatGPT. Mas detalhe, as imagens são memes. É o povo simbolizando apoio. Mas onde estava essa indignação toda quando o fotógrafo do PT duplicou o público em comício do Lula? Aí ninguém viu nada, né? Cegueira seletiva é doença grave. Mas se a bactéria está reclamando, é porque o antibiótico está funcionando. Enquanto isso, o 4º dia da caminhada termina. Nicolas exausto, com dor, mas com multidão. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Cada quilômetro dói, mas cada quilômetro humilha o PT. Porque eles sabem, a petezada não lotaria uma Kombi. Uma Kombi com porta aberta. Hoje, o quilômetro 151 foi dedicado a Dona Iraci, 71 anos, presa do 8 de janeiro, 14 anos de cadeia. Por quê? Porque estava no lugar errado, na hora errada, sob o governo certo. Fala pessoal, nesses 151 quilômetros eu quero lembrar da história da Iraci, 71 anos, condenada a 14 anos de prisão, não por tráfico ou crime, sabe, de morte, pelo contrário. Ela entrou ali no Congresso e refugiou das bombas que estavam caindo e tomou 14 anos de prisão. Estava na domiciliar, aí o Moraes revogou porque quebrou as cautelares que ela não podia fazer pilates. Uma pessoa de 71 anos. Então é por você também, Iraci, toda a sua família. E vamos continuar em frente até dia 25, pela liberdade e por justiça. Isso toca as pessoas. Isso explica porque a caminhada cresce. Não é marketing, é a indignação real. E ainda teve um encontro emocionante com os pais do Nicolas no meio da estrada. Agora ele chega até no Japão, cara. Vambora! Vambora! Agora esquece, ele vai até o Japão, cara. Agora. Começando daquele jeito. Cena bonita, família, afeto, força renovada. Aliás, eu também torço muito pro Lula encontrar os pais dele. Brincadeira. Ou não. No fim das contas, o que enlouquece a esquerda não é o discurso, não é Bolsonaro, não é o STF. É o seguinte, eles tentam há anos, com dinheiro, com mídia, com artista, com sindicato, com ONG, com estatal, e não conseguem juntar ninguém. Aí vem o Nicolas, sem estrutura, sem verba, sem show, sem marketing, só andando. E o povo vem. Acorda! Brasil! Que mata Brasil não grita! Eu também!
Isso não é só uma caminhada, é um espelho. E o reflexo que aparece nele é a falência moral da esquerda brasileira. Obrigado, Nicolas! O gigante não só acordou, ele levantou e saiu andando. Sabe qual é o problema da esquerda? Eles acham que política se resolve em gabinete, com nota oficial, com hashtag, com editorial da Globo, com despacho do STF às 3 da manhã. Eles nunca entenderam uma coisa básica da vida. O povo não se move por decreto. O povo se move por indignação. E isso é o que mais apavora essa gente. Porque o Nicolas não convocou, não ameaçou, não prometeu nada. Ele só começou a andar. E enquanto ele anda, eles surtam. Tem um bando de vagabundo, com perdão da palavra, mas que não tem outro termo. Enquanto ele caminha, eles escrevem ofício. Gente, eles foram para a BR-040 sem pedir autorização prévia a ninguém. Enquanto ele sente dor no pé, eles sentem dor no ego. Vergonha alheia. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. Eles tentaram chamar de ato esvaziado, falhou. Tentaram chamar de ilegal, falhou. Tentaram chamar de fake, falhou. Tentaram chamar a polícia, falhou. Tentaram chamar de crime, falhou. Porque tem uma coisa que o PT não consegue combater. Gente de verdade. Não avatar, não robô, não militante pago. Gente com calo no pé, com sol na cara, com fé no peito, com raiva acumulada. Isso não se cancela, isso não se regula, isso não se censura. E é por isso que o Lindbergh está gritando, a Érica está surtando, a mídia está espumando. Porque eles sabem, eles olham aquilo tudo e percebem uma verdade dolorosa. Eles têm poder, mas não têm povo. Eles têm caneta, mas não têm multidão. Eles têm cargo, mas não tem ninguém disposto a andar por eles. E o Nicolas só saiu caminhando e juntou mais gente do que o PT em 40 anos de história. No fim das contas, o maior crime dessa caminhada não foi ocupar acostamento, foi ocupar o lugar que a esquerda perdeu. Porque enquanto o PT precisa de ônibus fretado, o Nicolas só precisou de um par de pernas. E isso, meus amiguinhos, não é manifestação, é velório político.